Sim. Então, obrigada. Então, o jeito Brasil Startup de ser feliz é realmente um jeito eterno, que vai uma paz que excede a qualquer entendimento, além das dificuldades do dia a dia, além das situações que podem sobrevir na nossa vida em diferentes fases, desde a infância, adolescência, juventude, depois um período mais adulto, maduro, né? Então, sempre a gente pode ser feliz, pode frutificar, viver com brilho nos olhos. E por que isso? Então, a gente vai ter aqui convidados muito especiais, que são, respectivamente, minha amada mãe, Heloísa Feitosa, e também meu amado pai, Elias Freitas. Eles vão compartilhar com a gente de uma forma muito leve, a gente pode interagir, fazer perguntas. Vamos ter 1h30 aqui para realmente a gente poder, sabe, tirar as dúvidas, conversar, compartilhar experiências e ouvir, treinar bastante a escutativa, né? Porque aí a gente ouvindo, a gente também pode tomar nota, e isso vai entrando no nosso coração. Certamente vai ser um tempo de um divisor de águas na nossa vida, não por ninguém que está aqui, mas pela presença de Deus que está entre nós. Então, só para começar, eu gostaria de fazer uma oração e já chamar meus pais para a gente poder dar início, tá bom? Obrigada, Jesus, pela tua vida, pela tua presença e porque o Senhor nos une, Pai, como família, para poder entender realmente o verdadeiro sentido de estarmos aqui respirando, vivos, e o verdadeiro sentido, Senhor, de todas as nossas ações enquanto seres humanos. Por favor, te convidamos para que esteja entre nós, que não seja nenhuma fala humana, mas que seja tuas palavras, Senhor, através do papai, da mamãe, e através de cada um que compartilhar também o que tem vivido, cada dúvida, Senhor, cada situação, que seja o teu Espírito Santo nos direcionando. Obrigada por esse dia lindo de sábado, porque escolhemos a melhor parte, escolhemos aprender mais de ti, e te consagramos, Senhor, tudo que nós temos, nossos sonhos, nossos planos, que sejam os teus, Senhor, sobre os nossos. E queremos mergulhar na verdadeira felicidade, Senhor. Nada pode tirar a felicidade de nós. A felicidade é uma pessoa, é a tua pessoa em nós. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, fiquem à vontade. Amém. Amém. O Renato está entrando também. Renato é ele. Isso. É o de Moçambique. Legal. Cadê? Entrou? Entrou também. Podemos, Renato, então, cadê começar. você, Renato? Renato? Está conectando o áudio. Está conectando, leva um tempinho para conectar. Mas já está entrando. Ótimo. Bom, antes de tudo, eu acho que não preciso me apresentar mais, né? Já estamos apresentados. E a gente quer deixar muito claro, antes de tudo, duas coisas. Primeiro, em nenhum momento nós vamos falar de religião. Nós entendemos que religião é uma coisa que tem separado a humanidade desde sempre. Conhecemos um pouquinho de história e sabemos que as cruzadas, por exemplo, até estava falando para o Renato sobre isso, ela, com o sentido de buscar libertar Jerusalém, que estava na mão dos muçulmanos, matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, e recentemente o Estado Islâmico atacou o Ocidente, e eles falavam que era como vingança aquelas cruzadas daquela época lá da Idade Média. Então, religião de um jeito ou de outro atrapalha, cria barreiras, cria facções. E aí eu sou cristão evangélico, você é cristão católico, você é espírita, você não tem religião, e começa o confronto. Então, não é o nosso objetivo confrontar nada. Nós queremos, antes de tudo, apresentar o que nós cremos. E nós não cremos em factoides, nem coisas que nós inventamos. E aí a segunda coisa que eu vou dizer que são básicas. Nós baseamos tudo que nós formos falar na Bíblia. Aí me faz lembrar uma musiquinha que todo mundo conhece, que ela diz que era uma casa muito engraçada,
não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Todo mundo conhece, né? Aquela musiquinha do Vinícius de Moraes. E se a gente não tiver chão, a gente não consegue prosseguir com a nossa conversa. E o nosso chão é a Bíblia. Então, nós baseamos tudo que nós formos falar na Bíblia, porque cremos, antes de tudo, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é para apresentar uma religião, a Bíblia não é para apresentar um conceito, mas é um manual que apresenta Deus. Esses dias eu estava falando ao Renato ali, Renato, Nassir, ele mesmo. Esses dias eu estava falando para a Sofia, nossa filha mais nova, sobre esse assunto. A Bíblia, como o livro de Deus que apresenta Deus, ela não é um livro religioso, ela é um livro prático. A Sofia participa às sextas-feiras de um negócio aqui na nossa cidade chamado OANSE, que durante a semana ela decora versículos e na sexta-feira ela vai lá e fala 10 versículos, 12 versículos, versículos da Bíblia. E eu disse para ela que isso é só intelecto, se você decorar versículos da Bíblia, para saber. Assim como eu recitei a musiquinha, era uma casa muito engraçada, porque eu decorei, alguém pode decorar muitos versículos da Bíblia. Mas versículos da Bíblia é como um alimento em cima da mesa. Você olha o alimento, você vê que está bem farta a mesa, mas se você não comer, não vai fazer efeito nenhum. Só vai ser visual. A Bíblia ela é um livro que apresenta Deus, porém a Bíblia não é Deus. A Bíblia é só um pedacinho de Deus. Eu brinco, né, que aquele Titanic afundou, e quando ele afundou, ele não sabia o que estava pela frente. Não era um biquinho que era lá o iceberg, era uma montanha gigante. E o biquinho que aparece do lado de fora é só a chamada ponta do iceberg, né? Esse é um ditado popular, é a ponta do iceberg. Então, a Bíblia é a ponta do iceberg, porque Deus é muito mais do que a Bíblia. A Bíblia é apenas a revelação para que nós entendamos o que é suficiente para nós. E, nesse sentido, a gente quer falar sobre, desde o princípio, básico, bem lá atrás, um caminho que Deus preparou para que nós tivéssemos intimidade com Ele, comunhão. Aqui nós temos alguns casais, e quando nós falamos de intimidade e comunhão, nós falamos de você saber coisas daquela pessoa que só você sabe. Intimidade. Particularidades. E Deus quer se revelar a nós assim, de forma pessoal, forma particular, forma íntima. E a palavra fala que nós somos a igreja de Deus, como se fosse uma esposa, e Deus é o nosso Senhor, nosso marido, nosso tudo. Isso é muito precioso. E quando nós somos íntimos de Deus, e Deus é íntimo nosso, nós geramos uma coisa chamada vida. Não é igual ao casamento? A Aline está grávida. Entende? Gera vida. Nós não estamos falando de vida humana, estamos falando de vida de Deus, vida espiritual. Uma outra coisa muito importante, até que se vocês quiserem anotar, que é muito importante, é que a Bíblia é um livro que nos apresenta tipos que exemplificam verdades espirituais. Eu vou citar algo para ficar mais claro. Por exemplo, quando você fala que Jesus é descanso, Jesus é descanso, certo? Então, se você fala de cadeira, Jesus pode ser exemplificado como uma cadeira. Jesus pode ser exemplificado como uma cama ou como um sofá bem gostoso. Jesus é descanso. Tudo que tem a ver com descanso é uma sombra de uma realidade chamada Jesus. Então, a Bíblia mostra muito isso, muito isso. Tipos, que são essas sombras, que evidenciam verdades. Por que Deus fez assim? Para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, uma família material é o exemplo da família de Deus. O casamento é um profundo exemplo do relacionamento do homem com Deus. E assim, nós vamos vendo diversos tipos na Bíblia. Para a gente
entrar direto no assunto, nós vamos fazer algumas leituras. Eu não sei se vocês têm Bíblias. Alguém aí tem Bíblia? Está com Bíblia por perto aí? Tem uma ali balançando a cabeça que sim. Não, mas tudo bem, nós somos bons ouvintes também, né? Se vocês quiserem anotar, depois leem na Bíblia de vocês. E aqui não tem Bíblia A, Bíblia B, já tem Bíblia católica, Bíblia evangélica, é tudo Bíblia. Nós não estamos falando de Bíblia como a minha Bíblia, a sua Bíblia. Tem várias versões, vocês devem saber disso, né? Existe, por exemplo, a Bíblia hoje na linguagem de hoje, uma linguagem mais fácil de entender, mas o sentido é o mesmo, isso que importa. Então, nós vamos ler, para começar, um versículo de 2 Timóteo 3,16. Eu vou citar o versículo. Se você quiser abrir, está escrito assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Se alguém achou e quiser ler também, por favor. Posso ler? Alguém vai ler? Posso ler? Pode, claro, por favor. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pode ler o 17 também, por favor. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, está dizendo sobre a Bíblia, que é a Escritura, que ela é toda inspirada por Deus. E ela tem uma utilidade, entre outras, que é o ensino de Deus. Outra utilidade é a repreensão. Outra utilidade é a correção. E outra utilidade é a instrução na justiça. Instrução na justiça, quando fala, não é na justiça humana, é na justiça de Deus. E tudo isso com o objetivo que está no versículo 17. Para que o homem, quando fala o homem é ser humano, homem e mulher, o homem de Deus, não é qualquer pessoa, é aquele que é de Deus, seja apto ou preparado e plenamente preparado para toda boa obra. Tá? Então, veja, o cristão é chamado para fazer boas obras? Não, ele é chamado para a salvação. Boas obras são consequências de salvação. Isso que nós lemos aqui. Um outro versículo que eu quero propor para vocês está em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Esse já é bem maior e eu gostaria que alguém lesse do começo ao fim, por gentileza. É um pouco longa a leitura, mas ela é bem importante. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 25. Tá? 18 a 25. Capítulo 1, 18 a 25. Alguém vai ler? Pode ler? Por favor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém. Isso é o apóstolo Paulo falando, e ele falava sobre a sabedoria de Deus. E um ponto importante que ele cita na sabedoria de Deus, que aparentemente ela é loucura, porque ela é ilógica. O que não é louco para nós? Aquilo que tem lógica.
E quando nós falamos de lógica, não falamos da lógica de Deus, falamos da nossa lógica, a lógica humana. E aí ele cita dois tipos de povos. O povo judeu, que é o povo a quem havia sido dada a lei, a quem o Senhor tinha se revelado. Jesus se revelou primeiro aos judeus. E os judeus não receberam Jesus, não creram em Jesus, porque eles pediam sinal. Judeu, como era mais religioso, pedia sinais. E o que seriam sinais? A cura, libertação, ganhar dinheiro, bondade humana, um monte de coisas. Mesmo que Jesus tenha feito inúmeros sinais, eles mesmo assim não creram. Continuaram pedindo sinais. Então o apóstolo Paulo fala, os judeus pedem sinais. E os gregos? Na época, quando Jesus veio ao mundo, Roma era a sucessora dos judeus, perdão, dos gregos. E os gregos tinham sido uma potência mundial, um império, e baseado na sabedoria. Tanto que até hoje nós temos os grandes filósofos, como Aristóteles e outros, que estão até hoje entre nós. Era um povo muito ligado à cultura, a conhecimento. Então, enquanto os judeus pediam sinais, os gregos buscavam conhecimento. E os dois olhavam para Cristo, olhavam para a pregação do Evangelho e não encontravam. Por quê? Porque um buscava sinais, que era algo humano para se crer, e o outro buscava sabedoria humana, que era outra coisa humana, mental para se crer. Então, citamos agora que a Bíblia, o Evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É loucura para aquele que não entende, mas para aquele que entende é vida eterna. Bom, e falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a base para que tudo isso aconteça. Se nós não temos Bíblia como palavra de Deus, nós não temos chão para pisar. Então, esse é um alicerce que eu estou falando para vocês antes desse assunto prosseguir. Entende? Porque é muito sério que tenhamos isso em mente. O Evangelho não é lógico. Não busquem lógica. Como a Aline orou, que o coração seja aberto para entender aquilo que está além do nosso entendimento. E quando a gente entende algo que está além do nosso entendimento, nós partimos para uma coisa muito especial chamada revelação. Revelação é olhos fechados que são abertos. Revelação é buscar aquilo que é invisível aos nossos olhos. O que Deus busca são corações sinceros, mentes que queiram saber. Deus não busca perfeição em nós, somos imperfeitos, ele sabia disso, por isso que ele mandou Jesus. Mas ele busca corações prontos, corações sinceros, corações totalmente abertos, corações que esqueçam a religião A, religião B, esqueçam conceitos, esqueçam lógica e queiram aprender do Senhor. A palavra fala, quem não se tornar como uma criança não poderá ver o reino de Deus. E como é uma criança? É totalmente isenta de conceitos, né? E preconceitos. Uma criança, disse, né? É um livro aberto. O Senhor espera que sejamos um livro aberto, não como tolos, mas como sábios, para entender que essa verdade é a verdade de Deus. Bom, dito isso, nós vamos entrar no livro de Gênesis. E Gênesis significa princípio, começo, início, né? E o livro de Gênesis começa com o capítulo 1. Claro, óbvio, né? Isso foi muito profundo que eu acabei de falar. O livro de Gênesis começa com o capítulo 1. E o que diz o capítulo 1 de Gênesis? Alguém pode ler? Não precisa ler tudo. Começa só a leitura, lê os 2 versículos, por favor. Posso ler? Pode sim, Luísa vai ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá bom? Lê o texto também, por favor. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Certo. Nós demos Gênesis 1. Anotem uma coisa importante. Ninguém interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A palavra fala que ela não é de particular interpretação. Então, eu não posso falar de uma coisa como se eu achasse que é assim. Quem tem a resposta para assuntos bíblicos é a própria Bíblia. Nós lemos 3 versículos aí no começo. E no versículo 3 está escrito, e disse Deus,
haja luz, e houve luz. Quando Deus fala haja, para quem entende língua portuguesa, que isso é muito básico, ele está falando o verbo haver, certo? Haja luz. E o que aconteceu quando Deus falou haja luz? Houve luz. A luz apareceu. Veja que há algo dentro de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, e este algo que está dentro do coração é externado quando ele fala haja. Na hora que ele fala haja, isso se torna realidade. Então, agora vamos ler o Evangelho de João, que é no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 1 e versículo 1 também. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou ler o 2 e o 3 também. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em algumas traduções da Bíblia, como falamos, já existem diversas, em vez do verbo, vai estar escrito assim, no princípio era a palavra. Na sua tradução está assim? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós, seres humanos, somos tripartites. Nós temos um corpo, por isso que nós estamos nos vendo aqui agora, né? Todos nós temos um corpo. Nós temos uma vida da alma, que é a vida da mente. A mente é volição, é entendimento, é pensamento, é sabedoria humana. E nós temos uma vida mais profunda, que é o espírito. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Papai, Oi. perdão interromper, o Renato está como levantado, não sei se a dúvida dele é para... Renato, pode falar, por favor. Sim, boa noite, ou melhor, saudações, já que para o Brasil é outra hora, então dizer boa noite seria errado. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Prazer, Renato. Prazer, Renato. Aqui, Sim. boa tarde e boa noite. Sim, boa tarde, boa noite, tudo, né? Sim, por entanto, eu estou gostando muito da reunião, estou afanhando tudo, mas estou vendo de que não terei como ir até o final. Gostaria, pois os dados móveis não me permitem. Sim, se ver por acaso aí, a se desligar e tal, o telefone em si não tem condições favoráveis e os dados móveis também não favorecem. Se for por acaso a sair automaticamente, assim não podem achar de que não gostei da reunião tal. Por isso tive que apontar para poder esclarecer o pessoal. Obrigado. Ok, Renato, Deus abençoe. Vai ficar gravado, Renato, depois a gente manda para você, tá bom? Para você assistir tranquilo. Tá certo, obrigado. Obrigado, Renato. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Tá bom, obrigado. E a palavra, quando ela foi expressa por Deus, ela gerou vida. Nós entendemos que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É 3 também. Eu falei 3 no singular mesmo, né? Que os 3 são um. A palavra fala que são 3 que testificam no céu. O Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito, que é o Espírito Santo. Que é o que faz a gente falar e você entender no espírito, não na alma, não na mente. Porque entendimento na mente é entendimento humano, é intelecto. Mas entendimento no espírito é vida. É o que eu falei para a Sofia. Sofia, você vai lá aprender sexta-feira versículos bíblicos, mas esses versículos precisam se transformar em vida, em alimento espiritual. E dessa forma, nós lemos que o Senhor falou, e quando ele disse, haja luz, a luz apareceu. E o verbo haver se refere a Jesus, porque Jesus é a palavra. Quando a palavra é dita, ela cria vida, ela faz acontecer, ela faz nascer
aquilo que está invisível e se tornar visível. Nós estamos aqui falando sobre a palavra, mas o poder da palavra não é nosso. É o Espírito que faz a palavra se tornar realidade. Então, é bom deixar isso claro. Jesus é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Está lá no comecinho, no primeiro versículo da Bíblia, e depois a gente leu no 3, quando ele fala, haja luz. Aí você vai ver que no decorrer de toda a criação, sempre é haja, apareça, sempre é um verbo de ação. E conforme Deus ia falando, as coisas iam aparecendo. Menos em um momento, quando Deus não falou, mas a Bíblia diz que Deus fez. É diferente, né? É diferente. Você sabe que é um cuidado mais especial, né? Vamos supor que nós tivéssemos poder para falar e as coisas aparecerem. Você vai falando, as coisas vão aparecendo. Mas tem uma hora que você para de falar, você faz alguma coisa, você faz uma outra coisa, e a partir disso, você cria algo especial. A Bíblia fala que o ser humano é a coroa da criação. E Deus nos criou para refletir a sua glória. Deus nos criou para que nós o amássemos e o adorássemos em inteireza de coração. Inteireza de coração é a Ana Cleoma, por exemplo, que ama tanto o Kleber, que vive falando desse Kleber, e ela tem inteireza de coração para com o Kleber, e o Kleber tem inteireza de coração para com ela. Inteireza de coração é eu com a Heloísa, que estamos casados há tanto tempo e temos uma geração para a glória de Deus. Somos nós que somos casados e amamos os nossos cônjuges e com inteireza de coração. Então, nós estamos falando em inteireza de coração. O Pai, o Filho e o Espírito são um. E eles nos querem também como um. Um com ele e um depois entre nós. Bom, o ser humano, eu vou ler um pouquinho sobre ele para vocês aqui, tá? Então, nós temos o Gênesis novamente, né? Aí Deus vai falando, apareça isso, e apareça aquele outro, e Deus cria o sol, cria as estrelas, cria os animais, e no sexto dia, o grande dia da criação, Deus cria as almas viventes, né? E Deus cria o ser humano, né? Versículo 26 do capítulo 1, diz assim, e disse Deus, veja que ele não fala no singular, ele fala no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que Deus criou o homem, o ser humano, com objetivo. Qual que é o objetivo? Quem está lendo aí, pode prosseguir, por favor. Qualquer um, pode continuar assim, jogo rápido. 1:26. Ana Cleoma, Aline. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Certo. Então, o objetivo de Deus era, primeiro, vamos lá, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre o gado, domine sobre toda a terra, e também sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí, no versículo 28, Deus dá uma ordem para o ser humano. Qual é? Sim. 28. E os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, Deus deu domínio sobre toda a terra. Deus deu toda a terra para o homem ser o governante e falou para que o homem, o ser humano, procriasse, crescesse e habitasse toda a terra. Correto? Então, Deus tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de Deus? Que a terra inteira fosse um grande paraíso. A Bíblia diz que Deus nos colocou no lugar que era um lugar deleitoso, que era o paraíso, só que ele falou, produza, cresça, deem frutos, frutifiquem. Então, o homem e a mulher iam ter inúmeros filhos, as gerações iam continuar nascendo sem morrer, até que a terra inteira estivesse ocupada.
Eu ouvi uma vez de um pastor, isso não está na Bíblia. Quando eu falar algo que não está na Bíblia, eu vou deixar claro que não está na Bíblia. Era um pensamento dele e um pensamento que eu creio que é muito, muito lógico. Deus não criou os planetas, segundo ele falou, para ficarem lá somente aparecendo. Deus criou os planetas para serem habitados. Então, o pensamento desse pastor, que eu creio que tem muita lógica, era que a Terra inteira ia ficar lotada de seres humanos à imagem do Senhor, e depois nós íamos povoar todos os planetas, todo o universo, glorificando a Deus. Seria todo o universo voltado para a adoração ao Deus verdadeiro. Isso enche o seu coração? Eu não sei você, mas enche muito o meu coração. Imagine todo o universo adorando a Deus. Todos os planetas que você conhece e não conhece. Fala, mas tem planeta que é só gás. Mas a Bíblia fala que a Terra era sem forma e vazia. Quem fez a Terra ser como ela é? Não foi Deus? Então, é um pensamento dele que eu faço coro, que eu acho que tem lógica. Como eu disse, não está na Bíblia. E agora esse homem tem uma ordem de Deus. Como ser humano criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, Deus parou tudo para criar o homem. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Depois de ter feito o homem, ele soprou nas narinas do homem e tornou esse homem em alma vivente. Uma diferença muito grande entre nós e o restante da criação é que nós temos volição, vontade, nós temos entendimento e nós sabemos que existe um Deus. Nem o outro animal do planeta tem consciência de Deus, mas nós temos. E a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem. Isso fala para vocês de alguma coisa grande? Pensa, o Espírito de Deus está sobre mim e o sopro do Altíssimo me deu vida. Pensa. Então, temos uma partícula de Deus dentro de nós. Entende que é diferente de todo o restante da criação? Nós somos, assim, a essência da criação. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, mas aqui na Terra foram criadas para o bem do homem. Todos os alimentos, todas as plantas, todos os animais, tudo foi criado para o bem do homem. Quando entrou o pecado no mundo, isso se perdeu em boa parte. Mas, mesmo assim, a Terra é maravilhosa. Quem pode dizer que a Terra não é maravilhosa? Quem pode comer uma fruta e não glorificar a Deus? Gente, eu fico assim abismado com a laranja. Você pega assim cada gominho daquele, cada coisinha daquele ali. Não é uma coisa tremenda? A Aline brinca, né, Aline? Ela pega o gatinho e fala assim, eu quero saber quem foi que te criou para adorar. Eu quero descobrir quem te criou para adorar quem te criou. Agora ela brincou e fala assim, agora eu já sei quem criou. Porque é maravilhoso demais, gente. É grande demais. Eu já descobri quem te criou, já estou adorando. Ela fala assim. É lindo isso. Gente, é uma sementinha, tem uma sementinha aí no ventre da Aline. Nós que somos pais, nós somos bobos, avós acho que mais bobo ainda, né? É uma sementinha, gente, é coisa maravilhosa demais. Esse Deus tão grande, tão tremendo, ele é um Deus que quer se relacionar conosco. E a Bíblia fala que cada ser humano que nasceu traz uma centelha de Deus. Isso é uma verdade bíblica. Deixa eu fazer um comentário. Eu acho muito legal frisar o versículo 26. Façamos. Existe um acordo aí, né? É muito lindo esse trio, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, num acordo. Façamos o homem a nossa imagem. Imagina quem somos nós. Imagem desse trio maravilhoso. Isso é sensível demais. É muito grande a individualidade da gente, né? Isso está falando de mim, está falando de cada um de vocês. É a imagem e semelhança desse trio divino. É lindo demais. Parou tudo para realizar com as próprias mãos essa criação perfeita dele, que somos nós, seres humanos, né? Isso. Capítulo 2, versículo 8. A Heloísa vai ler para nós. Ai, aqui está diferente. 2:8. Deixa eu ler aqui. Eu estou com 2 Bíblias. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Está dando para me ouvir bem?
Então tá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Só isso? Certo. Pode continuar. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para ser comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, do bem e do mal. E essa, Não, acho que pode até pular aqui, esse né? versículo. Desse aqui, ó. O 12. O 12. Deixa eu ver. Não, o 13. O 13, então. Não, 15. O 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, Ser humano, o ser humano, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E o guardar, né? Deu uma incumbência para eles, né? Para ele, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, agora o homem mesmo, né? Ao homem masculino, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus estava falando com o Adão, diretamente com ele. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. ficou claro a passagem bíblica? Deus criou todas as coisas. Deus separou um local mais específico, que é um jardim. Jardim fala de um lugar de delícias. Quem tem jardim sabe, minha mulher é doida por jardins. A Aline acabou de ganhar lá um gramado muito lindo, isso vai ser um belo jardim. As mulheres amam flores e jardim é lugar de delícias. Quem criou as flores foi Deus. E agora Deus faz um jardim, e um jardim delicioso, perfeito, e coloca aquele casal ali. Deus dá uma ordem ao homem. Olha, você tem tudo aí para comer. Você pode se alimentar de todas as árvores. Naquele tempo, o homem não comia carne, viu? Não comia carne. A gente pulou o versículo, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Mas não comiam. Éramos somente vegetarianos, nós comíamos legumes, assim era o ser humano. Aliás, é a melhor coisa até hoje de se fazer. Coisa que eu não faço, né? Mas que é melhor de se fazer. E agora Deus deu essa ordem, essa incumbência ao homem para cuidar do jardim, para lavrar o jardim, para procriar no jardim, para fazer o jardim se tornar imenso e encher a terra. E tem mais uma coisa importante. Deus colocou no centro do jardim 2 árvores. Uma árvore é a árvore da vida, e essa árvore é para ele se alimentar, para viver. Então, assim, a vida seria indefinida, não teria tempo. Tanto que os primeiros seres humanos viveram muitos anos sobre a Terra. Só que tinha uma árvore que não era para comer. E essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês respondessem, por gentileza. Veja, Deus criou todo o bem. Nós estamos falando só de coisas excelentes. Deus tinha plena comunhão com o homem. Deus conversava com o homem diretamente. Todas as coisas eram perfeitas. Nós estamos falando de bem? Estamos falando de bem, né? De bem perfeito. Agora Deus criou uma outra, Deus colocou no centro do jardim uma outra árvore que é do conhecimento do bem e do mal. A pergunta é, que bem é esse? Porque o mal nós sabemos o que é o mal, né? Está todo dia aí nos noticiários, né? Mas que bem é esse, se não é o bem de Deus? O que vocês acham? O bem de Deus já estava definido na primeira árvore. Agora tem uma segunda que também tem bem. Que bem é esse? Por que 2 vezes o bem? Porque 2 vezes o bem. Esse bem é diferente do primeiro, né? O primeiro seria toda a plenitude. Então, aqui não pode fechar. Alguém colocou, acho que foi a Aline, colocou alguma coisa aí do... Geisla Santos, né? A Geisla entrou, estava com o A microfone Geisla aberto. entrou e estava legal. Então, essa segunda árvore, que não é para comer... A Lorena falou bem da vida. Bem-vinda. Bem da vida. Acho que era bem-vinda. Parecia bem-vinda, mas não a é. primeira árvore, ela é para ser comida, e ela é do bem. A segunda, que também é do bem e do mal, não é para ser comida. Então, que bem é esse dessa segunda árvore?
Eu acho que a Lorena fez uma observação que vai nessa linha aí. Bem da vida no sentido de bem humano. É o bem que nós chamamos de bem. Do entendimento Veja, humano, né? você acha que o bem humano é realmente o bem? Eu citei uma vez, eu não sei se alguém estava na sala, acho que foi um dia na sala com a Ana, com o pessoal, a seguinte proposta. Eu tenho aqui um barco, e no barquinho está eu, está a Heloísa, está a Sofia, e está a Ana Cleuma com o Kleber e o filho deles. Nós amamos profundamente esse casal e o filho deles também. Só que aí o barquinho começa a afundar. E eu só consigo salvar os que estão mais próximos, os que são mais próximos a mim. Eu vou falar por mim, a Ana Cleuma fala, e por ela, eu vou dizer com todas as letras que, provavelmente, a Ana linda, o Kleber lindo e o filhinho deles, do meu ponto de vista, vão afundar e vão morrer. Só que ela deu esse sorrisão e ela falou assim, a recíproca é verdadeira, né? Então, o nosso bem não é um bem relativo? Não é um bem relativo? Pensa um pouquinho. O cara tem muito dinheiro, é milionário, ele está comprando mais coisas e ele fala assim, eu preciso dar muito emprego. Só que ele quer pagar salário mínimo e reclama se tiver alguma vantagem que ajude o funcionário. E ele fala, eu estou fazendo bem, eu estou dando emprego. Mas é bem mesmo? Até que ponto é bem? Então, esse bem aí é o bem humano. Outra coisa do bem humano que nós podemos falar, nós podemos dizer que quando eu sou bom, segundo o padrão humano, e a Ana é boa, a outra Ana é boa, a Geisa, a Isabel, esse pessoal todo aqui é do meu nível, nós somos bons. Mas um outro que a gente tem numa outra dimensão, ou que nós temos uma outra visão dessa pessoa, já pode não ser muito bom do nosso ponto de vista. Então, eu posso dizer que o bem humano é relativo, ele não é absoluto. Esse é o bem do homem. E o bem humano, muitas vezes, nos afasta de Deus, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, o mal, nós já sabemos o que é o mal, né? Como eu disse, o mal está nos noticiários, o mal está todo dia diante de nós, e também está em nós. Depois a gente também fala sobre isso. Agora, Deus criou a árvore da vida, ele mostrou todo o bem de Deus e deu a árvore da vida para que o homem vivesse e desfrutasse do bem de Deus. E agora tem outra escolha, tem o bem humano e tem o entendimento humano, tem a vida humana e tem o mal humano. O que você escolhe? Deus colocou as duas árvores no centro do jardim. Eu vou falar uma coisa importante sobre Deus. Nós todos sabemos, acredito que todos saibam, que Deus tem alguns atributos que são exclusivos dele. Um deles é onisciência. Ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Onipresença. Ele está em todos os lugares. E onipotência. Ele é o único que tem todo o poder. Conhecem essas três características de Deus exclusivas dele? Todo mundo conhece? Então, uma pergunta. Se Deus é onisciente, ele colocou uma árvore no centro do jardim, não colocou? Se ele colocou a árvore no centro do jardim, ele já sabia que o homem iria comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? O que vocês acham? Podem se expressar com palavras. Dona Ana? Sabia. Sim. Quem mais acha que ele sabia? Rúbia? Sabia. Sabia, não sabia? Tá, agora eu pergunto. Se você sabe que teu filhinho vai se machucar lá, colocando uma giletinha perto dele, por que você vai colocar? Aí eu pergunto, por que Deus, então, colocou, sabendo que o homem ia comer, ia se dar mal, e ia acontecer tudo que tem acontecido até hoje aí no mundo? O que vocês acham? Eu vou dizer que essa é uma pergunta que sempre me criou muito questionamento. Pode ser que isso também aconteça com você, se você já leu a Bíblia. Por que Deus colocou aquela árvore no centro do jardim, sabendo que o homem ia comer, ia ter todo esse transtorno que nós temos até hoje? Alguém tem uma ideia, uma opinião, ou mesmo uma resposta? Estamos com a Ana Cleuma em tela grande, se você quiser falar. Eu creio que fazia parte do propósito eterno dele. 1h30. Bom. Todo mundo ficou em silêncio, hein?
Ó, vamos fazer uma volta lá na leitura. Eu creio que fazia parte do propósito eterno dele. Ah, ela está falando, mas a gente não está ouvindo bem. Não Pode viu? falar um pouquinho mais alto? Creio. Eu creio que fazia parte do propósito eterno de Deus. Ah, Sim. ó, Eu posso falar? Eu ia comentar assim, eu não sei a Mas resposta certa. Denise, Tá você me pode falar ouvindo? assim, mas você pode falar bem alto. Fala alto comigo. Ah, tá. Melhorou? Sim. Eu não tenho a resposta certa, mas eu tenho a impressão que se a gente não conhecesse talvez o mal, não poderia escolher o bem, eu não sei. É como se precisasse acontecer as coisas para que a gente conseguisse entender um pouco mais sobre quem é Deus, assim, manifestar a Deus. É uma impressão que eu tenho, mas nem Então, sei vai se na é mesma assim. linha do raciocínio da Ana Cleuma, que era a vontade, era o propósito eterno de Deus. E tá certo, não deixa de estar certo. E como eu tenho a impressão que até assim pode estar uma buzina aqui. Pode ter demorado muito tempo para o homem cair, né? E a mulher caírem. Né? Assim, às vezes a gente não sabe quanto tempo demorou. Eles tiveram filhos, tudo, e até esse é um outro assunto, né? Mas, assim, um belo dia eles caíram, né? Sim. Para ver que eles Não não foi um eram belo dia, mas perfeitos. caíram. Não foi um belo, mas no sentido de um dia depois não foi um belo dia, verdade. Mas um dia ele aconteceu. Mas Deus nos deu também o livre-arbítrio, né? aê, a Acho que essa é a grande resposta. resposta. É igual quando a gente fala para o nosso filho, ó, não faz assim, isso não vai dar certo. O certamente morrerás. Se você escolher isso aqui, você certamente vai morrer. Exatamente o que a gente faz com o nosso filho. A nossa experiência hoje humana, ela lembra isso, lembra o Senhor avisando, ó, você tem toda essa maravilha que é tudo teu, meu filho querido, usa, governe, tome tudo para você, seja feliz, a minha presença também está aqui contigo, tudo isso é teu. Mas, ó, aqui certas, não. né? Sim, ele já determinou. Sim, ele já determinou a sentença caso acontecesse a desobediência, ele avisou. Então, ele não deixou em aberto, ó, não come não, tá? E foi embora. Não foi assim. Ele explicou, ele deu as vantagens todas, em grande quantidade, tudo que existia na Terra era para a alegria completa do homem, ele era completo em Deus, e aí ele avisou, só que essa aqui não, tá? Porque se você comer, você vai morrer. E o que é morrer? É se distanciar de Deus. A palavra morte quer dizer isso, separado. Então, tipo, você vive a sua plenitude o tempo inteiro comigo, você é minha imagem e semelhança, você é abençoado, você é plenamente feliz. Se você comer dessa, vai ter uma ruptura, já não vai ser tão lindo assim mais, você vai sofrer. Deus avisou, assim. E aí, o que aconteceu? Exatamente isso, Deus estava dando um livre arbítrio, uma liberdade para o homem escolher. Continue assim, tudo isso que você está vivendo, ou se você não quiser mais, você não dê ouvidos ao que eu estou te dizendo, você vai ter uma separação, você vai perder tudo isso. Né? Então, Deus tratou o homem com respeito, né? Deixou ele fazer a escolha. Aí o que acontece? Existia um motivo para Deus ter feito isso. E o motivo se chama justiça de Deus. A Bíblia fala que o trono de Deus, ele é firmado numa palavra, justiça. E a justiça de Deus exigia que o homem tivesse isso que a dona Ana falou, direito de escolha. Você concorda que quando você não dá direito de escolha, eu chego para a dona Heloísa, que acabei de conhecer, coloco um revólver na cabeça dela e falo assim, você vai viver comigo para sempre. Qual vai ser a resposta dela? Mas é lógico que eu vou. Agora, casa né? agora. Mas na primeira oportunidade ela vai me entregar para a polícia, porque não foi algo de amor. Mas existem tanto, olha, na época que nós começamos a namorar, ela era muito linda, ainda é, e eu era mais ou menos.
Só que tinha muito moço mais bonito do que eu. E no meio de tantos, ela me escolheu. Ela teve direito de escolha e ela me escolheu até hoje. Você vê que bonito que é isso? O que Deus quer é isso. Isso é um direito que nós temos. O que a dona Ana falou. Deus não nos quer por obrigação. Só que se ele tivesse colocado só a árvore da vida, como que o homem poderia escolher? Então, a justiça de Deus exigia que ele colocasse a árvore no centro do jardim. E você encontra nessa justiça, mais uma vez, o que sempre existiu em Deus: amor. O amor de Deus nos trouxe até aqui. O amor de Deus criou todas as coisas. O amor de Deus nos dá direito de escolha. E o amor de Deus nos traz para perto, se nós quisermos. Eu queria casar com a Heloísa, pelo menos namorar, né? Aí teve um belo dia que ela me deu fora, falou, não quero mais namorar com você, não. Ficamos, acho que uns 8 meses ou mais separados. Aí teve um dia que ela voltou e falou, eu resolvi que eu quero. Entende? Eu queria o tempo todo, mas ela não queria. Então, quando ela quis, eu estava de braços abertos esperando por ela. Eu não sou Deus, tá? Mas eu acho que é uma boa comparação. Deus está de braços abertos. Ele nos ama muito, mas ele não nos obriga a ficar com ele. Isso é muito precioso nesse Deus Todo-Poderoso. Ele poderia nos obrigar, né? Eu brinco, ela quer falar. Eu brinco que se ele quisesse nos obrigar, era só cortar o fornecimento de ar, né? Sabe, igual aqui em Rio Preto é SEMAI, né? Se você não paga a conta, o SEMAI vem e corta a água, né? Então Deus fala assim, ó, dona Ana, você vai ter que me servir. Ah, eu não estou afim. Dona Ana, vou cortar teu fornecimento de ar. Vai me servir? Vai me servir? Eu vou. Se Deus quisesse obrigar, ele obrigaria, mas ele não quer. Ele quer que voluntariamente nós queiramos estar com ele. Isso é muito lindo. E é uma oportunidade de amor, porque se a gente observar, ele dá para o homem o domínio sobre a terra, mas ele não pega o homem como domínio dele. Olha que coisa linda. Sendo Senhor, Todo-Poderoso, o que criou, ele deixa a escolha para a gente fazer. Dos animais, da vegetação, do alimento, Deus deu para ele dominar livremente. É tudo dele. E ele não fez nada para ter tudo isso. O mais lindo é isso. Ele, sendo Senhor, nos dá gratuitamente as escolhas, inclusive de amá-lo ou não, de obedecer ele ou não, de honrar ele ou não. Então, essa árvore, ela pronuncia isso, a liberdade de Deus para com o homem. Ele pode escolher o que ele quer. Lembrando que todas as escolhas, todas, elas têm uma consequência. O amor de Deus é tão imenso e tão intenso que ele quer que nós o escolhamos para o nosso bem. A pergunta é, Deus precisa que nós o escolhamos? Não, uma certa ocasião, alguém questionando Jesus, né? Falando, nós também somos filhos de Abraão, tipo, grande coisa, né? Jesus falou para eles o seguinte, olha, até dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Então, Deus precisa de nós? Em algum momento, Deus falou assim, Aline Feitosa, você é imprescindível no meu reino? Se você não existir no mundo, Aline, o mundo simplesmente vai acabar, porque a Aline Feitosa é o centro da criação, ou a dona Ana Cleuma, ou Cleuma, que eu sempre erro esse nome, é o centro da criação, Elias Freitas. Não é, irmãos. Entende? Ele nos dá a oportunidade de fazer parte disso. Ele é tão bondoso, tão amoroso, que fala, me escolham. Eu escolho vocês. Se vocês me quiserem, eu estou de braços abertos aceitando vocês. Mas nada é obrigatório. Então, a gente sabe que todas as escolhas trazem consigo uma consequência. Vamos só ler mais uma passagem aqui para a gente prosseguir, né, nessa história de perdição. Porque é de perdição, tá? Bom, Papai. Capítulo 3. Ora, capítulo 3, Gênesis 3. Papai. Ora, a serpente... Oi? Perdão. Oi? Só ia fazer uma observação, então, dentro dessa justiça de Deus, mostra que ele também criou o mal, né? Ele criou todas as coisas. O mal também é permissão dele, né? Só para deixar isso claro para nós, né?
Sim, aquela árvore ali, né, tinha sido criada por ele, as duas, né? Como opção, mas foi criado por ele, né? Então, tudo que estava na árvore, tanto do bem como a outra do bem e do mal, também criação dele, né? Vamos ler capítulo 3. Ora, tá todo mundo aí? Tá todo mundo acordado? Não vale dormir? Sim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então pode anotar, conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Coseram, costuraram, né? Coser. Até um pastor brincou com isso, né? Não é cozinhar, é coser. Então, coseram para si roupas, aventais de folhas de figueira. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia, ou seja, na parte da tarde, viração do dia fala das 6 horas da tarde. Deus vinha para conversar com o homem, para ter comunhão com o homem. Então, eles ouviram a voz de Deus pela viração do dia e esconderam-se. Outra palavra importante, esconderam-se de Deus. Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus sabia onde eles estavam, mas Deus estava perguntando: onde vocês estão? E aí a resposta. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Mais uma frase: tive medo. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher que me deste por companheira. E disse Deus à mulher: por que você fez isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Pó comerás, anote aí. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comete da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Ela não tinha nome antes, viu? Eva só depois. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele. Anota aí, túnicas de pele. Túnicas de pele. E os vestiu. Até aqui. Essa foi uma leitura um pouco longa, mas muito importante.
Vamos lá. Nós vamos falar sobre cada um desses pontos. Então, deixa eu pegar aqui. Quando a gente fala da serpente, está escrito aqui a serpente, não está? A serpente é um animal, concordam? Serpente é um animal? Está todo mundo acordado? Sim. Serpente é um animal? Né? Tá bom. Agora, veja bem, por que Deus está falando aqui? Um animal, e eu estou muito acordada. Da serpente como um animal, né? Porque a serpente, na verdade, como eu disse para vocês, a Bíblia é luz e sombra. A Bíblia, ela responde à própria Bíblia, né? Então, a Bíblia fala quem é essa serpente lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse. Deixa eu falar para vocês sobre um versículo que eu vou pedir para a Heloísa abrir e ler. Apocalipse 12:9. Veja que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e Apocalipse é o último. Então, como eu disse para vocês anteriormente, quem tem resposta para as questões da Bíblia são a própria Bíblia. É a própria Bíblia, digo. Então, veja, a Bíblia responde as questões relativas à Bíblia. Apocalipse 12:9 diz o quê? Pode ler bem alto. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja que em Apocalipse é identificada a serpente do Éden, chamada em Apocalipse de antiga serpente. Apocalipse significa revelação, é o termo em grego, revelação das coisas que vão acontecer no futuro, que ainda não aconteceram. É a profecia para os últimos dias de vida na Terra. E lá, nessa revelação que João teve, mostra quem é a antiga serpente. A antiga serpente não é o animal. A Bíblia fala claramente que é Satanás materializado em forma de um animal. E foi ele que enganou Adão e Eva. Entende? Não foi um bichinho, foi Satanás. Isso está claro na Bíblia como resposta lá na frente. Isso é muito importante. Outro ponto que a gente quer salientar aqui, é a consequência do pecado. Primeira coisa, quando a Bíblia fala de nudez, o homem e a mulher andavam nus e não tinham vergonha, fala de pureza. Fala de pureza. Entende a diferença? Quando o homem está na presença de Deus e ele é puro diante de Deus, eu estou falando lá no Éden, antes do pecado, ele está sem nenhuma reserva. Ele é, diante do Senhor, uma pessoa pura, não esconde nada do Senhor. A nudez, antes do pecado, fala disso. Fala de pureza total diante de Deus. Vocês conseguem ver? Lembra que eu falei bem no comecinho, que são sombras que evidenciam verdades? São coisas que são sombras, que são tipos, que mostram a verdade bíblica. Então, nudez antes do pecado, antes da desobediência do homem, fala de pureza. Agora, a mesma nudez depois do pecado trouxe uma outra coisa. Uma outra concepção. Trouxe vergonha. E, consequentemente, trouxe uma outra coisa junto, chamada medo. Medo do desconhecido. Medo de Deus. Medo da morte. Isso, eles não sabiam o que era morte. Eles não sabiam o que era morte. Eles sabiam o que era morte? Não sabiam o que era morte. Sabiam que era uma coisa ruim. Agora, quando Adão ouve a voz de Deus, ele se esconde. Só que tem uma outra coisa importante também, que vocês devem lembrar. Adão e Eva tentaram dar um jeitinho. O que eles fizeram para dar um jeitinho? Alguém lembra? Um pouquinho. Essa é interessante, que eles estão correndo pensando que Deus vai matar eles agora. Eles se esconderam, porque eles comeram e eles falaram, ele chegou, ele vai matar a gente. Com certeza eles devem ter imaginado isso. Mas não era só isso o problema, né? Não era só esse problema. Morrer não é simplesmente se desligar, só separar. É trazer toda a contaminação da separação, né? A partir do momento que você dá voz ao inimigo, que a gente viu que o dragão, que é a antiga serpente, ela seduz a mulher, que leva o homem também, né?
Então, ela dando voz ao inimigo, ela não é mais santa, ela tem mais um monte de problemas, e ele externa no medo. Medo de N coisas, mas nesse momento é medo de morrer. Medo da consequência, medo de Deus. E o medo está aí, né? O medo está aí com muitas facetas, né? Quando o Senhor fala para a serpente, para essa serpente aí, ele fala, entre outras coisas, que ela ia comer pó. Pó comerás. Alguém aí entende só um pouquinho de biologia? Não sei, a Denise, acho que Denise é química, né? Química. Mas alguém entende pelo menos um pouquinho de biologia? A Aline entende. Fala para mim, serpente se alimenta de pó? Se alimenta do quê? Não. Ela rasteja Animais, automaticamente. né? Se alimenta do quê? Pequenos animais também. Pequenos animais. Tem umas cobronas grandonas que comem até ser humano pequeno, né? Come bezerro. Mas você já ouviu falar de algum tipo de serpente que se alimente de pó? Não. Não, mas é que o pecado ela foi condenada a se rastejar, né? Perdão, está um pouco baixo, não estou ouvindo o senhor. Ela não fala da alimentação dela, mas fala que ela, porque ela, como ela usou o fruto, ela fez a Eva comer vamos dizer, a maçã, como disse. Mas o castigo dela foi que ela não vai comer terra, mas ela vai se rastejar pela terra. Não, mas também diz que do pó comerás. Vamos ler? Pega ali o versículo. Quer ver? Ó? Lá no primeiro. Lá no começo, lá em Gênesis 3. Também fala que ela vai se alimentar de pó. É isso. Será que é porque é junto com a comida dela, né? Tudo que ela fosse comer. Tá bem baixinho o som. Espera aí, deixa eu só pegar o versículo aqui e já volto com o senhor. Só um minutinho. Versículo 15. Por inimizade, essa atividade... Versículo 14. Sobre o teu ventre andarás, o último parágrafo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Está claro no versículo 14, na última parte. Pó comerás todos os dias da tua vida. Quando você vê que Deus dá uma palavra de condenação ao homem, a palavra pó, ela volta a aparecer. Lembra quando? Ele fala assim, você é pó e em pó se tornarás. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, esse pó que essa serpente está comendo é levar as pessoas à morte. Não é uma serpente normal, porque nós já vimos que essa serpente é Satanás. E comer pó significa destruir pessoas. Porque aqui a Bíblia é clara quando diz, você é pó e ao pó você vai tornar. Lembra que aquele que anda com o Senhor, ele é vivo em Deus, mas o que morre, ele se torna em pó. Em pó. Só um minutinho, por favor. Falta um minuto aí para acabar. Tem uma criança aqui, ansiosa. É só olhar para ela assim, ela já voltou para lá. Então é o seguinte, Deus está se referindo aqui ao pó, não pó, terra, porque serpente, o animal, se alimenta de pequenos animais, se alimenta de médios animais, se alimenta de N coisas, menos de pó. Está falando um sentido figurado de ela se alimentar de seres que se perderam, de pessoas que perderam a vida eterna. Ou seja, picada de serpente que vai matar e vai fazer com que essas pessoas percam a vida eterna. Então, é uma coisa espiritual aí. Lembra que eu falei que a Bíblia é feita de luz e sombra? Não está falando de comer pó, porque serpente não come pó. Bom, mas nós continuamos aqui. Quando Deus fala para a serpente sobre a descendência, é uma coisa muito importante também, o mesmo versículo 14, né? É rapidinho aqui, tá, gente? Então, o inimigo, ele se nutre de destruir pessoas, né? De destruir lares, famílias, porque é o pó, digamos, né? O ser humano pó, exato. Exatamente, ele se alimenta de destruir, de
comer, de matar. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Levar o pó. Quem Se alimentar de pó. De pó. Gente. Versículo 15. Olha que versículo precioso. Muito precioso. Deus falando para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher. E entre a tua semente, está falando da serpente, a tua semente e a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, vai te ferir na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem várias mulheres aqui. Aqui tem, acho que de homem, só eu e o esposo da dona Ana. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, todos. Vai acabar o tempo. Não vai acabar. Mulher tem semente? Uma resposta rápida das biólogas, das mulheres. Mulher tem semente? Não. 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 Quem tem semente? Não tem. O homem. O homem tem semente. Eu falo que homem é semente, mulher é terra, né? É. Exato. Agora Deus está falando aqui, ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, não está falando de homem. E entre a tua semente, está falando com a serpente, a tua semente e a semente da mulher. Está falando da semente da mulher? Esta, a semente da mulher, te ferirá na cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Quem já matou cobra, quem sabe como se mata cobra, você só mata uma cobra se você ferir ela na cabeça. Na cabeça. Então, aqui, Deus está falando da semente da mulher. Vocês têm ideia de quem que seria essa semente da mulher? Qual foi o único ser humano que nasceu dentro do ventre feminino, sem precisar de um homem, sem precisar de fecundação masculina? Jesus. Vocês conseguem ver Jesus aqui? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça vamos ficar da um pouquinho serpente. juntinho? Oi? Alguém falou alguma coisa? Oi, Isabel. Bel? Oi? Você queria fez uma falar? pergunta? Não, estava falando com o Davi. Ah, sim. Então, Eu vou vamos lá. desligar Da o semente da microfone. mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, destruiria, mataria a serpente. Só que não sem preço. Por quê? Porque tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi ferido pelos nossos pecados, figuradamente, ele foi ferido no calcanhar. Porém, ele esmagou a cabeça do diabo. Está na Bíblia que ele venceu já o diabo na cruz. Então, é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia uma referência clara a Jesus. E nós vamos ver no decorrer dos nossos dias, quem estiver por aqui, que nós vamos ver várias referências a Jesus. Várias vezes, a Bíblia apontando para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro do universo. E a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela aponta para Jesus. Então, é Jesus no centro. Aqui é o Velho Testamento, apontando para Jesus antes da cruz e até a cruz. E aqui está Apocalipse, apontando Jesus daqui até lá. Então, Jesus está no centro. E nós vamos ver isso na Bíblia. Isso tem tudo a ver com cada um de nós. É muito interessante. Então, essa é a primeira vez que nós vemos uma menção a Jesus. Só vou fazer mais uma observação nesse mesmo sentido e a gente vai abrir para perguntas, porque o tempo está acabando. Lá no versículo 21, eu gostaria que alguém lesse, por gentileza, pode ser um de vocês, versículo 21. O que diz aí? 3 e 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Isso? Está bem baixinho, mas você já leu, né? Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então, vamos lá, vamos falar de figuras. Túnicas de peles e os vestiu. Vamos falar de figuras. Vocês lembram que foi que eles fizeram
quando eles viram que estavam nus, para cobrir a nudez, que agora a nudez não fala de pureza, fala de pecado. Quando eles viram que estavam nus, eles fizeram alguma coisa para se cobrir. O que eles fizeram para se cobrir? Isso mesmo, ela respondeu. Roupa de o quê, dona Ana? Folhas. De folhas. De figueira, folhas de figueira. Isso. Está sem som, dona Ana. Você está com o microfone fechado. Mas são roupas de folhas. Agora sim, agora vai. Isso, roupa de folhas, é. Isso, exatamente. Então, veja bem. Eu pergunto para vocês, roupas de folhas são duradouras? Não. Você coloca uma roupinha de folha bem bonitinha, bem costuradinha, daqui a pouco estraga, né? Tem que fazer outra. Só que a roupa de folha, qual que era o objetivo dessa roupa de folha? Cobrir a nudez para que quem não visse? Deus. Deus. Então, é o homem tentando fazer alguma coisa para cobrir o pecado dele diante de Deus. Isso é uma figura muito clara de coisas que até hoje nós fazemos para tentar cobrir os nossos erros diante de Deus. O que nós fazemos? Boas obras. Nós fazemos cafezinho e levamos para as pessoas humildes que estão sem comida, nós compramos cestas básicas, nós vamos no hospital visitar os enfermos, nós vamos lá no leprosário visitar os leprosos, ainda damos abraços neles, nós vamos lá, aqui em Rio Preto tem muito pessoas sem condições, né, morando na rua, a gente vai lá, leva comidinha para eles, e a gente faz um monte de coisa, e aí nossa consciência fala assim, puxa, como eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa boa. Uma ocasião, eu conversei com um cara que foi numa oficina de mecânica, e ele tinha lá um emblema de uma empresa de segurança. E essa empresa de segurança, ele falou que era segurança na cidade vizinha, aqui, Mirassol. De repente, vocês conhecem Mirassol ou já ouviram falar. E ele falou que era de Mirassol e era sócio de um cara lá, e eu, por acaso, já tinha ouvido falar do cara, que o cara era um grande matador. Foi policial, perdeu um braço e tal, e esse cara é um grande matador. Falei, você é sócio dele? Sou. Aí eu falei, tem vezes que eu tenho umas dificuldades com as minhas coisas, minha cabeça e tal, mas eu sou um cara bom. Ele falou, uma vez eu entrei em Mirassol, era um tempo de frio, eu tirei minha roupa inteira, dei para o mendigo, fiquei só de cueca, dei minha roupa inteira para o mendigo. E aí eu pensei que ninguém tinha visto, que era de madrugada, e depois me falaram que eu tinha visto, que eu fiz esse bem. Então, eu sou uma pessoa boa. E eu só falei para ele assim, eu vou te falar uma palavra para explicar isso aí. Uma palavra chamada culpa. Então, você fez porque você está querendo cobrir os seus erros fazendo coisas boas. Aí ele baixou a cabeça e falou assim, já fiz muita mãe chorar do lado do caixão. Tudo bem, ele era um matador, mas guardadas as proporções, nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos ser bons diante de Deus através das nossas atitudes. Só que aí, no outro versículo aqui embaixo, nós encontramos o Senhor Deus fez para o homem e para a mulher túnicas de peles e os vestiu. Agora, quem veste o homem é Deus. E detalhe, para Deus vestir o homem, o animal precisou morrer. Porque túnicas de pele são túnicas que duram bastante, mas para você tirar a pele, o inocente tem que morrer. Vocês viram Jesus de novo aí? Prestem atenção. É mais uma seta apontando para Jesus. Nós vamos parar por aqui hoje. Tem coisas muito preciosas, muito profundas. E eu gostaria que, se vocês tivessem alguma pergunta, algum questionamento, por gentileza, fiquem à vontade. Nosso tempo está acabando. Por mim, eu fico a noite inteira, a tarde inteira, mas nós temos tempo. Gostaria que vocês se expressassem. O papo está muito bom. Eu gostei muito das suas explanações. Só que eu fiquei com uma dúvida. Deus, quando ele criou o mundo, ele fez o jardim. Depois que ele fez o jardim, ele fez o homem que seria a semelhança dele. Sim. E depois ele fez uma companheira para esse homem. E ele falou assim, cresceis e multiplicai-vos, né? Só que naquela época, nessa época que eles estavam, vamos dizer assim, nus, eles não tiveram filhos. Eles tiveram filhos depois que eles comeram a maçã. Pode prosseguir. Essa é a minha dúvida.
Tá. Ó, a gente se atém muito ao texto, né? É uma boa pergunta. Mas a gente se atém... Porque eu estou lendo aquele livro e eu tenho feito muita reflexão. Eu não sou de escrever, mas eu sou de refletir, né? E eu tenho feito muita reflexão e eu estou num capítulo que diz justamente isso, né? Então, é a dúvida, quer dizer que antes da maçã, eles tinham uma vida. E depois que eles tiveram outra, depois que eles comeram a maçã. Então, no meu entendimento, essa árvore que ele fez, que era a árvore do bem e do mal, que tem o fruto, o bem que teve foi que procriaram, né? Eu entendo assim. Tá. Perdão, eu vi lá a dona Ana, mas eu ainda não fixei o seu nome, por favor. É José. Ah, não vou esquecer, né? José não é difícil esquecer, é mais fácil esquecer Ana do que José. E Ana é fácil também. Lembra do santo. É verdade. Seu José, é o seguinte, a palavra diz o seguinte, sobre ela própria. Lembra que eu falei da ponta do iceberg? O que foi revelado pertence a vós e aos vossos filhos. O que não foi revelado pertence ao vosso Deus. Nós, quando lemos a Bíblia, nós procuramos nos ater ao texto. Por quê? Porque o texto já nos dá evidente e grande luz para o que é importante para a nossa salvação. Eu falo que, às vezes, a gente vai daqui para Minas, pela BR-153, e tem muito buraco. E se a gente vacilar, a gente cai no buraco e não chega lá onde a gente quer chegar. Então, dando uma resposta honesta para o Senhor, a Bíblia não revela isso. O que a Bíblia revela é que Deus disse para o homem crescer, multiplicar e encher a terra, e sem pecado. Não é a relação sexual que é o pecado. Veja, não tem absolutamente nada a ver. Porque, assim, alguém, eu já li alguns livros também que falam que não, que a maçã tem a ver com a intimidade sexual. Não tem a ver, não tem a ver. O que acontece é o seguinte, a Bíblia não revela quanto tempo o homem e a mulher ficaram vivendo ali naquele jardim antes do pecado. O senhor tem razão, eles só tiveram filhos depois disso, mas não evidencia que a árvore era o que tinha a ver com ter filhos ou não ter filhos. Isso não tem a ver com o texto bíblico. Então, são especulações. Especulações que eu brinco, que são buracos, que às vezes nos faz a gente parar no buraco, fura o pneu e não chega o que é importante, né? Então, eu digo assim, o senhor tem uma pergunta que ela é lógica, ela é verdadeira, porém, não tem revelação bíblica para essa pergunta. Se não tem revelação bíblica, eu poderia falar, eu acho que o senhor tem razão, eu posso dizer que eu acho que o senhor não tem razão. Mas uma coisa que eu sempre procuro explicar para minhas filhas, a Aline está aí, as pequenas também, e todas nós aqui, é que nós não lidamos com achismos, né? E a gente pode achar uma coisa, o senhor vai ler um livro, o cara vai achar uma coisa, vai ler outro livro, outro vai achar outra, mas nós nos atemos ao texto da Bíblia, porque isso, para a nossa salvação, não tem relevância. Essa aqui é a verdade. É importante até certo ponto, mas não é relevante. Por quê? Porque o que nós queremos trazer aqui é a salvação como um presente glorioso de Deus, que houve o pecado, isso é certeza, que eles não procriaram antes do jardim, antes de sair do jardim, mas poderiam ter procriado, e iam encher a terra, né? E iam ser, com certeza, a terra cheia de pessoas segundo o padrão de Deus, porém, infelizmente, eles deixaram de fazer o que o propósito de Deus queria. A Lorena colocou um versículo bíblico aqui bastante interessante, que eu vou ler para o senhor, que está em Deuteronômio 29. Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, isso que o senhor perguntou é uma das coisas não reveladas. Se a gente quiser ser honesto, a gente vai falar isso. Se a gente for desonesto, a gente pode começar a tergiversar, né? Inventar, mas eu não quero inventar, né? Então, sendo bem honesto com o senhor, essa resposta de uma forma taxativa não existe. Sendo sincero com o senhor. Ok. Pode fazer outra pergunta, por favor.
Pode fazer várias aí, estamos à disposição, sim, Aline. Tem coisas que a gente só vai saber mesmo, né, Na naquele dia eternidade, que a gente se encontrar com Jesus. Na Mas é próxima, eu tenho mais fácil. perguntas para fazer. Sim, eu só ia falar porque, para a gente respeitar o tempo, né? Às vezes alguém tem compromisso agora. Oficialmente a gente termina agora, até passamos os 7 minutinhos, né? Mas sempre 5h30. E aí, então, se alguém precisar sair, fica super à vontade. A gente continua mais aqui uns 20 minutos para perguntas. E quem precisar sair e não tiver acesso às perguntas nesse momento por causa disso, depois pode conferir na gravação. Mas aí a gente vai se encontrar logo em breve, né? Só até ia comentar, como na semana que vem a gente vai ter o encontro das mulheres da Rede Brasil Startups for Women em Rio Preto, se a gente puder não ter o encontro no próximo sábado, né, que a Ana Cama vai estar lá, várias mulheres vão estar lá e é no mesmo horário, então a gente pularia esse próximo e no seguinte faríamos, tudo bem? E a gente volta com tudo. Então dá tempo da gente ir. É 2 sábados para frente. É 24. Sem ser no outro. É verdade, perdão, eu me equivoquei, tem toda razão, Ana. Então a gente tem semana que vem, sim, certinho. A gente Com as só mesmas pessoas, Aline, ou ou é um novo grupo? São as mesmas pessoas, essa é uma turma fechada, e aí depois que essa turma tiver visto todo de ponta a ponta, a gente tiver feito o estudo completo, aí a gente abre para uma outra turma. Tá, a gente quer sempre ficar à disposição, porque assim, não há nada que proíba a gente de fazer um repasse rápido, eventualmente, e alguém entrar na semana que vem e ter um bom aproveitamento. Porque a gente contava aqui com 20 pessoas, nós não temos nem 10%, nem, sei lá, 30% dessas 20 pessoas. Então, o que a gente quer é que um número grande, um número expressivo de pessoas estejam ouvindo o que nós temos a dizer, porque não é o que nós temos a dizer, o que a palavra tem a dizer. Porém, se ficar tipo 3, 4 semanas, aí sim fica difícil acompanhar. Mas eu acredito que na semana que vem ainda dá para fazer um rápido apanhado do que foi falado e prosseguir com essas pessoas também. Então, se alguém realmente interessado que queira vir, eu acho que ainda dá tempo, viu, Aline? Sim, e alguns que deram nome na lista, né, que a gente fechou em 20, justamente para poder ter perguntas e tudo, eles justificaram a ausência e depois eu repasso para vocês porque mas vão estar nos próximos. E aí, então, só para encerrar essa parte, se alguém precisar sair, fica à vontade. Caso não, vamos continuar aqui com interações, perguntas, experiências, tá bom? Muito obrigado e bom fim de Deus semana. abençoe. Um grande prazer ter vocês, dona Ana, seu José. Prazer. E na Até paz, sábado. coração. Até mais, até. Alguém tem uma pergunta, algo que queira colocar? A Bel está com a mãozinha levantada. A Bel ainda está comendo. Nada. Eu estou brincando. Sei que ela tá Vocês estão me comendo até agora. escutando? Sim. Então, a Aline sabe de uma coisa que aconteceu ontem, que saiu completamente do que estava preparado, e eu fiquei muito culpada. Eu queria saber, assim, sabe, como se eu fosse uma anticristo, sabe? Eu fiquei muito mal, assim. E eu queria, não sei se tem resposta para isso, não sei se é aqui para perguntar, mas eu queria trazer esse assunto. A Bel, ontem a gente tinha reunião marcada para estudar e planejar tudo sobre o programa que ela vai fazer o lançamento em breve, né, com o apoio da rede e tudo. E aí aconteceu um imprevisto. Um eletricista foi para ver algo pontual que ia ser rapidinho, que acabou se prolongando bem mais. E isso trouxe para ela um sentimento de tristeza, de culpa, achando que tinha alguma coisa a ver com ela, ou de repente que era alguma coisa má para tirar a paz dela, enfim. Aí a gente conversou, né, Bel, falando aquele versículo, que tudo contribui para o bem de quem ama a Deus, mas ela está compartilhando porque, de repente, ainda tem uma preocupação nesse sentido, né? E queria ouvir a visão de vocês. Porque eu fiquei muito triste, né? Muito, muito, sabe? Fiquei achando que eu não, sabe? Que eu, não sei se está certo, mas parece que eu não estou
representando Deus, sabe? Não sei, fiquei com muita culpa, fiquei muito mal, tive insônia. Deixa eu colocar algo importante para você. 1 Pedro 5:7, se você quiser anotar, diz o seguinte: lancem sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu trabalhei durante algum tempo no comércio e recebia pessoas lá para comprar coisas. Algumas pessoas buscavam crédito e não conseguiam, porque tinham um problema no nome. Outras falsificavam documentos, compravam muita coisa com a intenção de não pagar, eram atendidas, levavam as mercadorias embora e não pagavam nada e eram estelionatárias. A diferença entre essas duas pessoas é que uma estava de boa fé e talvez por algum motivo não tinha crédito, porque pode ter, por exemplo, tido uma doença na família, uma coisa que acabou circunstancialmente sujando o nome dela, e uma outra que, de má fé, já fazia de caso pensado para prejudicar. Isso tem que ser levado em consideração entre nós, seres humanos, e isso é mais ainda levado em consideração com relação ao nosso Deus. Se você fizer algo de caso pensado para prejudicar, se você fizer de caso pensado para trazer mal ou para se dar bem em detrimento de outra pessoa, isso é muito ruim. Mas na medida que você circunstancialmente deixa de atender algumas coisas, aí isso muda de figura. Por exemplo, algo prático. Nós esperávamos nessa sala um número bem maior de pessoas. Algumas vão ter motivos muito verdadeiros para não estar aqui hoje. Outras vão dar desculpas. Entende? Então, acredito que para nós isso é indiferente. Tanto o que dá desculpa quanto o que teve um motivo justo não está aqui hoje. Mas para Deus isso é muito importante. Há pessoas que não puderam estar circunstancialmente, outras não quiseram estar. Assim é com você. Se você fez de caso pensado, se você quis trazer algum tipo de prejuízo, se preocupe, isso é ruim. Mas se você fez dentro da sua verdade, de coração puro, e aconteceu que circunstancialmente você não pôde atender à expectativa, fica em completa paz, lança sobre Deus toda a sua ansiedade, descansa nele, porque ele tem cuidado de você. Então, você sabe que se você tivesse feito, ainda que você tivesse feito irresponsavelmente, vamos dizer assim, só de você publicar aqui, você está arrependida e o Senhor está pronto para te perdoar. Isso aí já se chama graça. De qualquer maneira, você está abençoada, descansa em Deus. Né? Isso aí se chama graça. Graça é favor não merecido. Quando nós erramos, e aí propositalmente, pode ser que o Elias fique, o pessoal não veio para a sala, seus não sei o quê, tal, mas Deus não. Deus é completamente bom. Então, mesmo quando nós erramos de caso pensado, e nós voltamos ao Senhor em oração e falamos, Senhor, eu não quis errar, ou eu quis errar, me limpa, me purifica, me faz novo, o Senhor está do teu lado. Ele não vai ficar contra você, porque ele te ama. E alguém colocou aqui, Lorena, você é amada do Pai, Bel. Nós todos cremos a mesma coisa. Não somente você, nós todos somos amados do Senhor. O que eu fico martelando na cabeça é assim, parece que tudo acontece, sabe? Parece que assim, então Deus está me castigando, sabe? Não. Você está sendo transformada. Só por você sentir a tua culpa, você está sendo transformada. O Senhor está colocando você a pensar e levar para Ele. Ele é o lugar de descanso. No começo da nossa palestra aqui, o Elias falou disso, que o Senhor é o descanso. Ele é o teu descanso. Fique em paz. Para quem é do Senhor, todo dia é sábado. Lembra que Deus trabalhou 6 dias, do 7º descansou? Quando Adão foi criado, ele já entrou direto no descanso.
Pensa no que eu estou te falando. Adão foi criado no 6º dia. O dia seguinte já foi descanso para ele. Entende? Nós estamos debaixo do descanso de Deus. Então, você precisa falar, Senhor, eu olho para ti, eu olho para a cruz, eu olho para Cristo, que é a minha justiça, e eu caminho em paz. Você sabe, Bel, que é uma escolha? É uma escolha. Isso pode ficar te atormentando, mas se você abrir a sua boca e falar em nome de Jesus, eu rejeito todo tipo de acusação. Eu sou amada de Deus e eu ando segura. Pode ter certeza que o Senhor assina embaixo e fica feliz porque você confiou na palavra dele. Não é na palavra do Elias, nem da Aline, nem da Ana, nem de ninguém. Na palavra do Senhor, que fala bem a seu respeito. O Senhor fala bem de você. Existe uma falácia. Perdão, mamãe. Não, a Roseli colocou aqui, ó, o adversário de nossas almas quer te confundir. No momento aqui, lendo a Bíblia, a gente viu que aquele dragão, que é a antiga serpente, ele se alimenta de destruir, de roubar a tua paz, entendeu? E o Senhor traz o que para você? Vida, vida em abundância, descansa no Senhor que traz vida. Eu tenho a sensação que então eu deixo ele entrar dentro de mim e fazer isso, sabe? Você tinha, se você olhar para a cruz, você vai falar, eu tinha a sensação. Bel, depois eu vou te passar algo em particular para você ouvir, tá bem? Tá bom. Vai te ajudar, é um remedinho muito bom. Alguém mais? Eu ia comentar uma coisa. Existe uma falsa verdade aí, uma falácia de que quando a gente anda com Jesus, tudo vai bem. E não é bem assim. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades, tem coisas que saem fora do que a gente planejou na nossa agenda o tempo todo. E a palavra fala que Jesus nos mandaria, né, no meio dos lobos, mas ele não nos deixaria sozinhos ali. Ele vai conosco, por nós, na nossa frente. Então, sempre que uma coisa sair fora do programado, para quem ama a Deus, que é o caso de todos nós que estamos aqui, né, nessa tarde, falando sobre o Senhor e querendo aprender mais dele, e tantos outros que o amam, né, e a cada dia mais têm amado, todas as coisas contribuem juntas, assim, de todo lado, estão contribuindo para o bem de quem ama a Deus. Então, mesmo as coisas ruins que saem fora do controle, às vezes foi um livramento. Se a gente tivesse feito a reunião ontem, talvez a gente estaria com a cabeça cheia e não conseguiria pensar da forma que a nossa mente vai estar, de repente, na terça-feira, descansada. Não sei, é um exemplo. Mas tantas coisas. Quando a gente entende que Deus é nosso Pai mesmo, né? Figura da paternidade. Que a gente tem um Pai que vê o futuro, e que sabe tudo e provê e cuida da gente, sai o medo, que a gente foi entendendo mais hoje, né? Que o pecado afastou o homem de Deus e trouxe medo. E a paternidade, ela tira isso. Depois que a gente entende que Deus é nosso Pai, acabou o medo. Então, com isso, a gente vive tranquilo, mesmo com as dificuldades. E aí, então, esse sentimento seu, Bel, ele pode acontecer comigo amanhã, ou já aconteceu em outros momentos, com todos nós. A gente não pode olhar para o mar, como o papai sempre fala. Olha para cima, olha para frente, olha para Jesus, né? E não deixar a acusação, a culpa vir no seu coração, porque Jesus já morreu por nós e levou tudo isso. Toda a culpa, toda a acusação, somos livres, né? Então, Amém. De verdade, não precisa ser aquele gráfico de altos e baixos, firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, na obra dele, sabendo que nele, tudo que a gente fizer não é à toa, nada é em vão, né? E no começo a gente tem um processo mesmo. Às vezes a gente fica nesses altos e baixos porque ainda não achou o eixo, mas o Senhor vai aperfeiçoando, daqui a pouco você está andando, confiando, acreditando, porque realmente o Senhor traz paz, o inimigo fica ali, ó, você não vai ter paz não, peraí, você está tranquila demais, eu vou botar problema aqui. E ele faz traduções equivocadas para você dizer que são suas, é dele, não é tua não. E mais, Isabel, as batalhas são na mente. Preste atenção, as batalhas são na mente. O inimigo fala na primeira pessoa, eu acho, eu isso, eu aquilo. Presta atenção.
A nossa natureza caída nos leva a desconfiar do Senhor. E na desconfiança do Senhor, nós sofremos. Então, a palavra fala assim, ofereceis sacrifício de louvor, ou seja, louve a Deus e confiai no Senhor. Ofereça sacrifício de louvor e confiai no Senhor. O que é sacrifício? Aquilo que às vezes parece difícil. Quando você vê o mar aberto, você vê um buraco na sua frente, você olha para cima e louva o Senhor, fala, Senhor, eu te louvo, eu te amo. Isso não é a verdade é o Senhor. Começa a louvar ao Senhor, isso é um sacrifício de louvor, e confia no Senhor, porque daí você vê a glória de Deus se manifestar, o impossível acontecer. E realmente, alguém já colocou aqui, é verdade, Deus é com você. Isso é importante. A Ana Clama ficou quietinha, a Denise não falou nada. E o horário já passou. Vamos orar, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus por esse momento maravilhoso, que o Senhor nos enriqueça, que a gente viva o que nós aprendemos, o que nós compartilhamos aqui. Vamos orar? Muito bom ter vocês. Louvado seja o grande Deus pelas nossas vidas. Que o Senhor trabalhe na nossa mente grandemente. Amém. Nos trazendo segurança, nos trazendo vida, nos trazendo convicção da palavra dele, que ela é a verdade, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos firma, que nos conduz. Obrigada, Pai amado, por esse tempo, que o Senhor faça reinar o teu Espírito maravilhoso em cada um de nós. Obrigada por nos reservar o privilégio de aprender a tua palavra. Ó Senhor, habita grandemente em cada um. Sim. Abençoa, Senhor, querido, toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso ser, para que possamos juntos louvar e engrandecer o teu nome. Sim, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos criar, por nos envolver, por nos resgatar. Resgata nossa mente hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Muito bom estar com vocês. Coloquei o meu telefone, coloquei o da Heloísa, nós já estamos no grupo, acho que a maioria está adicionado, né? Mas, se alguém quiser falar em particular, eu vou depois mandar algo para a Isabel. E se quiserem orar com a gente, se quiserem compartilhar bênçãos, ansiedades, dúvidas, nós estamos 100% à disposição. E não é só em horário comercial, não, viu? Se acordar de madrugada e tiver com problema, precisando de oração, ouse tocar no nosso telefone. Nós temos prazer em falar com vocês. Estou falando na presença do Senhor. Nós não somos de horário comercial. Está 3 horas da manhã, estou ansioso, estou ansiosa, não consigo orar, não consigo dormir. Seu Elias, eu não estou bem, vamos orar comigo? Dona Heloísa, vamos orar comigo? Nós vamos orar com você, pode ter certeza. E se você estiver em Rio Preto, que nem a Ana, a gente vai lá na sua casa ou você vem na nossa. Viu? Ou a Denise, quem estiver por perto aqui. Só não vamos na Bolívia nem em São Paulo, viu, Isabel? Porque fica mais longe. Mas se estiver perto, nós vamos também. Olha, não se prenda ao horário. Hoje a gente se excedeu. A semana que vem vamos manter uma disciplina. A Aline pediu e ela tem razão. Porque as outras pessoas têm compromisso e pode não entrar, porque vai pensar, não, demora muito, não vai dar. Não, vai dar sim, tá? Em nome de Jesus, vamos nos comprometer com o horário correto. Tá bom? Deus que abençoe abundantemente cada um de nós, que eu quero me incluir. Ana já mandou umas dicas aí. Tchau, Deus abençoe.